Olá pessoal, aqui é o Jorge e esse vídeo é o primeiro da nossa série de vídeos de modelagem por superfície. Escolhido para esse vídeo, então, para a gente começar esse curso de modelagem por superfície, foi o V1. Escolhi ele por ser uma superfície um pouco mais simples, então a gente vai entender quais são alguns conceitos da modelagem de superfície e mais para frente a gente vai modelar alguns outros aviões e desenvolver então esse método de modelagem por superfície que dá um ganho muito grande tanto em qualidade, principalmente qualidade, vamos dizer assim, quantidade nem tanto, mas dá um ganho muito grande em qualidade. E é através desse processo que a gente consegue fazer alguns modelos ou alguns aviões de modelagem e de aerodinâmica um pouco mais refinada. Então, com esse método aqui, a gente consegue fazer alguns desenhos do tipo do P-51 Mustang, consegue fazer Spitfire, consegue fazer Zero, consegue fazer o P-47, um P-40, aviões desse tipo. Então vamos lá. Vamos mostrar como é que são feitas essas modelagens. A ideia que eu tive na hora de fazer esse curso é primeiro fazer modelagem. A gente vai modelar os 4 aviões que a gente está se propondo aqui a fazer no curso. Modelar os 4 e depois a gente vai tirar componentes de 2 aviões. Um deles vai ser o Tucano e o outro provavelmente o P-47. Daí a gente vai criar ele a partir do zero. Vamos lá então. Essa primeira modelagem que a gente vai estar fazendo, ele é uma modelagem por referência. Então tem uma imagem que a gente buscou na internet, que é o V1, e através dessa imagem a gente vai fazer a modelagem por cima dela, mas servindo mais como referência e também para entender como funciona o conceito da modelagem por superfície. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um arquivo novo, e ele vem como peça. Posso confirmar. Isso geralmente leva algum tempinho aqui esse computador meu também é um pouquinho mais lento. A gente abre uma peça e geralmente ele vem aqui pedindo para personalizar. Eu escolho sempre o milímetro, grama e segundo. Então a gente vai trabalhar em milímetro. O que eu preciso fazer agora então é colocar essa imagem de referência para que a gente possa desenhar por cima dela. É um treinamento um pouco mais conceitual, tá? Isso é um pouco mais do conceito do que as medidas em si. A gente não vai se preocupar tanto com as medidas. O processo para se colocar a imagem é feito da seguinte forma. Na aba de esboço, eu vou pedir para fazer um esboço novo e vou informar que eu quero fazer aqui no plano direito. Então, meu plano direito foi selecionado e é aqui que eu vou inserir essa nova imagem. Como é que a gente insere? Eu venho aqui do lado do SolidWorks, expando essa barrinha, tenho ferramenta, ferramenta de esboço e eu preciso correr aqui um pouquinho, imagem de esboço. E nessa imagem de esboço vocês vão encontrar aí no curso de vocês, é o curso Warbirds, a modelagem número 1, que é o V1. O V1 era aquela bomba, era uma bomba voadora nazista que tem esse formato aqui, parece um aviãozinho mesmo. Duas coisas que a gente, aliás, uma coisa que é a principal que a gente vai fazer, a outra é importante também, mas não tão importante quanto a primeira, é a gente definir qual é o tamanho desse nosso desenho. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que o V1 ele tem de comprimento da fuselagem dele, aproximadamente 9 metros. E eu já fiz um cálculo aqui então para definir esse comprimento dele com 9 metros. Como é que a gente faz isso? Vou mostrar para vocês qual é o processo que eu utilizei para fazer. Eu vou colocar ele aqui próximo da origem. É o plano direito, perdão. Então, plano direito é isso daqui que eu tenho. Coloco aqui o mais próximo do meio que eu consigo. Confirmo a imagem e vou criar uma linha de centro. Ela vai aparecer como negativa porque eu estou usando, e eu preciso que ela seja lá no mesmo plano. Não posso inclinar essa linha, ela tem que ficar no mesmo plano, mas eu vou fazer o seguinte.
Vou trazer ela até próximo do que seria o final dessa fuselagem. Até passou um pouquinho. Então, duas coisas. Outra coisa que eu preciso fazer. Eu estou falando tanto das duas coisas porque uma delas é deixar isso daqui com a opacidade um pouco reduzida, mas a gente faz isso posteriormente. O que eu preciso fazer agora é rotacionar um pouco esse desenho para que a minha linha de centro fique exatamente no centro desse desenho. Eu vou dar dois cliques novamente nele para habilitar. E aqui, ó, na rotação, eu vou colocar aqui 1 grau. Mas eu acredito que 1 grau também vai ser muito. Novamente eu posiciono a ponta. E a gente viu então que 1 grau foi muito. Vou colocar 0,5 graus. Ele sempre sai de posição, tá? Isso aí é uma coisinha que a gente vai brigar bastante a princípio. Mas feito isso, é só uma vez. Ó, mais ou menos, tá? Não é exatamente no centro, como falei, é conceitual. Mais ou menos no centro. E a gente pode então, a partir desse desenho, fazer a nossa bomba. O que eu preciso fazer agora é redimensionar esse desenho. Isso vai servir para quando a gente estiver fazendo um aeromodelo também em escala, um avião em escala. O que eu vou fazer? Eu preciso medir essa minha linha de centro aqui. Posso confirmar a imagem novamente. Meço essa linha de centro. Ela tem 373. Ela está com 373 milímetros. Isso quer dizer que a fuselagem então está com 373 milímetros, quando tem que ter, na verdade, 9 metros. Precisa ter 9.000 milímetros. Então a gente só vai fazer uma regra de 3. Eu vou fechar aqui. Não vou confirmar não. Aliás, confirmou. 373, mas eu vou apagar essa cota para não ficar me perturbando aqui. Clicar sobre a cota e dar um delete. E agora eu vou fazer o seguinte, dois cliques na imagem novamente. Então eu tenho aqui, ó, olha só, esse ícone aqui mostra qual é a largura desse meu desenho. Se com 456 ele está representando 373 milímetros, quantos milímetros eu preciso aumentar aqui para que eu tenha 9 metros ou 9.000 milímetros? É uma regra de 3 que vai ficar assim, ó, 456 está para 373, assim como o x está para 9.000. Então a formulinha vai ser 456 vezes 9.000 dividido por 373. Vou fazer aqui na calculadora, buscar uma calculadora aqui. E eu tenho então que 456 vezes 9.000, tudo isso dividido por 373, 11.002. É isso que eu preciso colocar na página para que a fuselagem fique então com 9.000. Eu vou mudar aqui para 11.002. Um pouquinho diferente do que eu tinha feito anteriormente, mas não tem problema. 11.002. Informo aqui 002. E ele já se ajusta automaticamente. Agora sim, eu tenho uma fuselagem com 9 metros. Ajustei esse desenho para que tenha 9 metros. Vou clicar novamente sobre ele e vou levar lá o plano direito novamente para a origem do desenho. E se tudo tiver certo, posso confirmar. Vou clicar sobre essa linha de centro anterior e vou deletar. Pegar a linha de centro de novo e estender lá até o finalzinho. Considero que seja aqui mais ou menos. E só para confirmar, para que não fique nenhuma dúvida, olha lá,
9.000 milímetros, 9.000 e alguma coisinha, 9 metros, é isso que eu preciso. Então a gente dessa forma ajustou o desenho para que ele seja feito então a modelagem. Bom, eu tenho então agora uma vista somente. Eu posso fechar essa linha de centro. O outro passo que eu havia falado é o seguinte: eu vou clicar sobre esse desenho, sobre essa imagem que a gente inseriu, e eu vou diminuir um pouco a opacidade dela e vocês vão entender logo adiante por que disso. Onde está aqui, ó, transparência imagem inteira, eu vou clicar no imagem inteira e vou mudar para ponto 60. Dessa maneira ela dá uma reduzida então na opacidade, ela fica semi-transparente, a gente consegue ver, ver o que transpassa essa imagem. Eu vou confirmar. Ótimo, feito isso, a primeira imagem está inserida. A gente precisa agora ver isso de cima. Então, o próximo passo é criar um esboço. Esboço novamente, criei esboço. E ele pergunta para mim qual é o plano. Plano superior. Cliquei no plano superior, mas ele não está mostrando para mim o plano superior da maneira que eu quero ver. Existem duas formas da gente mudar isso. Eu posso clicar aqui, clicar sobre a caixinha. Quem não está com a caixinha habilitada, é só clicar aqui, ó, seletor de vista. Ele aparece o seletor de vista, que é essa caixinha. Ah, eu quero ver o plano superior. Eu clico aqui. Ou eu posso fazer o seguinte: vista normal, normal A. E se eu selecionei então o plano superior, clico em normal ou Ctrl 8, ele vai aparecer para mim o plano então dessa forma aqui, mostrando esse avião ou mostrando o plano por cima. Então agora novamente é só inserir a imagem. Ferramenta, ferramenta de esboço, imagem de esboço. Seleciono a imagem e acrescento ela aqui. E ela vem bem pequenininha em função daquele desajuste de tamanho. É só clicar clicar aqui sobre a largura e colocar novamente 11,002. E ele já se ajusta. O que eu preciso fazer também é a inclinação. A princípio, uma inclinação de 90 graus. 90 graus. E agora vou ajustar o plano superior aqui, ó, na origem. E vamos ver se ele está cortando a peça de forma correta. Olha lá, teve um desvio aqui também. A gente percebe que não está exatamente no centro. Olhando assim visualmente, a gente percebe que não está. Se eu aumentar para 91, ele passa. Então 90, vamos por 90.5. Acredito que 90.5 seja o suficiente. Vamos levar de novo a ponta aqui para a origem. E assim, ó, visualmente ele está centralizado. Não é exato, isso aí não está exatamente centralizado, mas ele está muito próximo do centro. Dividiu aqui em duas partes iguais. Feito isso, eu também mudo aqui para a imagem inteira. Coloco no ponto 60 e posso confirmar. E fecho esse esboço. Olha lá o que acontece agora quando eu visualizo, quando eu vejo outras vistas, quando eu coloco em outras vistas. Por isso que a gente colocou a transparência. Eu consigo ver por cima, consigo ver o perfil. E dessa forma fica mais fácil para a gente modelar. O que falta agora fazer é uma vista frontal, para que a gente tenha ideia de como é esse nosso modelo visto de frente. Então, o mesmo esquema é o esboço. Aqui eu coloquei em esboço, mas ele entrou no esboço antigo. Vou descartar esse esboço para pegar um esboço novo. Esboço só funciona quando ele fala assim, ó, editar esboço, selecione um plano, aí a gente começa um esboço novo. Plano frontal. E vou dar um Ctrl 8. Só que quando eu dei esse Ctrl 8, ele está aparecendo por trás. Eu quero ver por frente. Vamos lá. Posso selecionar a caixinha. E olha só, essa caixinha mostra
o plano que eu quero ou a vista que eu quero. Vou clicar nessa face e assim ele vai mostrar para mim visto de frente. E aqui está a origem. Vamos inserir a imagem aqui também. Ferramenta, ferramenta de esboço, imagem de esboço, a imagem do V1, mudar tamanho para 11.002. E agora o frontal, eu vou trazer o máximo aqui no centro possível. E vamos ver se ele está alinhado de forma correta. Mesma coisa, eu vou diminuir um pouco a transparência para 60. Confirmo a princípio. Eu vou fazer aqui uma linha de centro para ver como é que está a asa. A asa está levemente desalinhado. Pouca coisa, mas está um pouquinho desalinhado. Vou tentar acertar isso daí e ver se eu consigo. Vou mudar a angulação dele. Deixa eu ver aqui, 1 grau para mais. É isso daqui, é muito. Vou pôr um ponto 3. Ponto 3 não deu, vamos colocar um ponto 4. Ponto 4 parece ser suficiente. E agora então eu vou dar um zoom novamente na imagem e trazer ela aqui no centro. Ficou relativamente centralizado. Isso aí para a gente ter uma ideia de como é esse nosso desenho nas 3 vistas. E agora eu tenho então aqui, ó, esse desenho feito em 3 vistas. É através dessas vistas que eu vou modelar esse meu avião. Modelar fuselagem, modelar motor, modelar estabilizador, profundor, asa e esse tipo de coisa. Então vamos lá. Agora é só a gente fazer o trabalho de modelagem em si. Geralmente quando eu faço esse tipo de trabalho, esse tipo de montagem, eu costumo salvar o que eu chamo de matriz. Então isso daqui eu acho que é um ponto interessante já para a gente colocar e servir como matriz. Então eu venho em salvar como, direciono para a pasta onde a gente vai colocar os desenhos, aqui no caso é o V1, e a gente vem então, eu vou fazer matriz do V1 e vou salvar. Se por um acaso alguém não souber o que é o V1, dá uma procuradinha na internet. Até vou dar vou mostrar aqui para vocês como que era. Olha aqui. Esse era o V1. Era uma bomba nazista. Poderia ser lançada de um avião ou de uma plataforma. E ela tinha então um motor, era um motor a jato de combustão direta, ou alguma coisa muito parecido com um pulso jato, mas ele era mais ou menos, aproximava-se a um pulso jato, alguma coisa parecida com um pulso jato. Então esse era o V1, deve ter vídeo também, quem quiser procurar e saber o que é. A gente vai então a princípio modelar esse V1 para depois passar para os outros tipos de modelagem. Então agora a gente vai fazer a fuselagem. A fuselagem a gente percebe que ela é totalmente cilíndrica e a gente olhar de perfil, ele parece uma longa, aliás, parece uma nervura. Tem o formato de uma nervura. E é assim que a gente vai fazer, então, vai criar como se fosse um torpedo ali e fazer essa fuselagem. Então, da mesma forma, começar em esboço. E o esboço que eu vou fazer agora é no plano direito. Tenho aqui plano direito, vou dar um Ctrl 8 para ele ficar normal, ficar chapado aqui. O eixo a gente percebe que o Y e Z
está exatamente alinhado e o X está aqui para cima, então a gente vai desenhar aqui. Eu só gosto de fazer o desenho do lado contrário, então com a setinha aqui do teclado eu vou rotacionar esse desenho para que ele fique invertido dessa posição que eu estou fazendo. E o processo que a gente vai fazer é com linhas e splines. Vamos ver como é que faz isso. Primeiramente eu vou fazer uma linha aqui, ó, com cerca de 70 milímetros. Fiz aqui. Para aprender a dimensionar isso, é só pegar a dimensão inteligente, clicar sobre a linha e digitar o valor que se quer. 70 milímetros. Está feito essa linha. O prosseguimento disso, eu vou pegar essa linha aqui que é spline, vou clicar exatamente na origem e vou levar essa linha até o final dessa linha de 70. Clico aqui, você percebe que ela pode trabalhar de forma a se colocar arcos diferentes, mas eu vou clicar aqui no ESC e a partir dela agora a gente vai trabalhar e colocar a curvatura que é pertinente ao desenho. Clicando sobre a linha de spline, olha só, ela se divide basicamente em duas. A gente vê que tem um quadradinho aqui e tem uma setinha logo na frente. Do outro lado a mesma coisa, um quadradinho e uma setinha. Vou fazer a parte da frente primeiro, vou clicar sobre o quadradinho, mas eu vou clicar agora sobre a bolinha da setinha e vou segurar. Clico, seguro, eu consigo então arrastar essa linha e fazer uma modelagem ali próximo ao do desenho, o mais próximo possível. Feito isso, eu preciso acertar essa linha aqui para que ela fique totalmente perpendicular. Então eu vou deixar aqui, ó, ela horizontal. Feito isso, ela está exatamente horizontal e a gente vai ter uma tangência perfeita aqui na parte de baixo. E agora eu vou fazer o mesmo ajuste que eu fiz para a parte da frente. A gente vai fazer esse ajuste visual para a parte de trás. Cliquei aqui sobre o quadradinho, bolinha e segura. E agora a gente faz o ajuste visual. Feito esse ajuste, a parte de trás está correta. Mexeu um pouquinho na parte da frente. Eu vou dar uma puxadinha ainda nele para cima. E é basicamente isso. Está feito então o ajuste. A gente tem o que seria uma parte desse perfil da nossa fuselagem. Eu posso com isso confirmar o spline e fechar esse esboço. Diferentemente então do que a gente estava acostumado com sólidos, para trabalhar com superfícies, muitas vezes a gente não precisa desenhar o perfil completo. Eu fiz uma parte do perfil, como ele é totalmente cilíndrico e simétrico, eu tendo uma parte desse perfil, eu consigo desenhar o restante. Então vamos ver como faz isso. Agora na ferramenta de superfícies, na aba aqui de superfícies, para quem não tiver com superfície habilitada, basta clicar aqui sobre essa abinha cinza em qualquer parte delas e colocar aqui, ó, superfícies. Provavelmente a de vocês devem estar desabilitadas, é só clicar aqui e a superfície vai ficar habilitada, vai abrir essas ferramentas então, que são as ferramentas de superfície. Feito isso, vou colocar ele novamente aqui numa vista isométrica. Mas ele ficou para cima, eu não gosto assim, eu gosto de ver ele nessa posição. Então pode ser feito aqui, ó, clicando aqui, clicando naquele cantinho, ele fica de maneira, aparece para a gente de forma isométrica, facilita a visualização. E superfície, então, o que ela faz? Ela gera uma coisa que é chamada de, como se fosse uma casca.
ela não tem espessura, ela não vai se comportar de forma mecânica, a gente não tem como simular a resistência mecânica, ela só serve para mostrar como aquilo é feito, somente a superfície, é só uma casca. O que a gente pode fazer depois é fazer um espessamento dessa superfície, onde a gente coloca a espessura, e daí sim, aplicando o material a essa espessura, a gente consegue trabalhar com isso e fazer alguns ensaios mecânicos até, se for o caso. No momento a gente não vai estar trabalhando com isso, só a superfície é suficiente. A gente está pensando aqui no momento somente na aparência. Somente com a aparência a gente consegue criar todos os componentes que a gente precisa desse nosso modelo. Somente com a aparência, somente com a superfície, a gente consegue fazer nervura, fazer caverna, tirar bordo de ataque, tirar bordo de fuga, tirar aileron, tudo que a gente precisa. Então a superfície fornece isso para a gente posteriormente. Então o que eu vou fazer agora aqui é criar uma revolução nessa superfície. Como ele é totalmente cilíndrico, eu quero somente uma revolução. Eu tenho aqui a superfície por revolução. Ele pede para que eu mostre o plano ou que eu mostre o esboço no qual vai ser feita a superfície. E eu vou clicar então nesse esboço aqui. Eixo de revolução, ele pede para que eu mostre qual é o eixo de revolução. O eixo de revolução é aquela linha de centro que a gente fez. E ele já reconhece automaticamente aquela superfície, aquele esboço que a gente fez anteriormente, e gera para mim a superfície que é o que corresponde então à fuselagem. Feito isso, é só confirmar. E aparece aqui então a fuselagem. Eu tenho já a fuselagem feita, sem levar em consideração, obviamente, todos esses recortes aqui que são as chapas. Se a gente quiser simular isso daqui, tem como a gente recortar também, recortar o desenho inteiro e ir montando ele depois com chapas. Não sei se é pertinente isso ao curso, mas a gente pode fazer isso. Mas o que importa para mim a princípio é só essa superfície. Eu mostro depois o desenho que eu fiz de amostra desse mesmo V1. Eu fiz ele todo recortado, chapa por chapa. A gente simula então diferentes chapas e consegue dessa forma trabalhar a cor e luz de maneira diferente, maneira distinta. Mas para projetar, isso daqui para a gente é suficiente. Está feito então a superfície. E agora a gente vai salvar esse desenho então como superfície. Aliás, como fuselagem. Salvar como fuselagem. Esse é o primeiro passo. O próximo passo que a gente vai fazer é construir a asa. A gente não tem também, lembrando que para fazer essa asa, como é também um treino conceitual, eu não tenho como que é o perfil da asa. Então, geralmente quando a gente vai desenhar ou vai projetar, a gente já tem o perfil de asa selecionado. O perfil da asa é assim, então a partir desse perfil a gente constrói a asa. Se for uma asa que tenha diedro e que seja uma asa trapezoidal, a gente tem também a raiz da asa e a ponta, mesmo sendo simétricos ou não, um perfil simétrico ou um perfil assimétrico, a gente consegue migrar da raiz para a ponta com geometrias diferentes. Nesse caso aqui, eu percebo que é uma asa que é simétrica e ela não é trapezoidal. Então, o jeito que é o começo da asa, ele vai até o final. Lembrando que esse tipo de míssil ele tinha várias versões. Uma versão onde a asa não transpassava para dentro da fuselagem, que é o caso desse desenho, e existem outras versões onde a asa então passava por dentro da fuselagem. A gente vai fazer esse que passa por dentro da fuselagem e faz uma junção bonita ali, facilita na hora que a gente for
projetar os outros aviões também. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou finalizar ele aqui na fuselagem, e no próximo vídeo a gente faz asa e faz também, eu acredito que o estabilizador horizontal junto com o profundor. Ele tinha profundor, o leme dele ficava fixo aqui, que também dava suporte ao motor. Então a gente tem esse suporte, o leme, a parte fixa do leme que era colocada aqui na fuselagem dava suporte ao motor, e logo acima então era o motor do míssil. Certinho, pessoal? Vamos salvar aqui como fuselagem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.